Preços macroeconômicos é a taxa de juros, a taxa de câmbio, a taxa de salários, a taxa de inflação e a taxa de lucro. Esses preços macroeconômicos, normalmente eles têm que estar calibrados, têm que estar ajustados. Você não pode baixar muito os juros e você não remunerar lá os detentores da dívida pública, que aí você pode ter um problema no Estado, um problema fiscal, de equilíbrio fiscal, digamos assim. E você também não pode ter uma taxa de câmbio que beneficie mais exportadores, né, e menos a indústria nacional, por exemplo. A taxa de inflação ela tem que ser de acordo, mais ou menos, com a quantidade de produção e de produtividade da economia. A taxa de lucro ela também tem que ser suficiente para remunerar aqueles que fazem investimentos produtivos, né? E você tem qual que é a outra? Salário. A taxa de salários, porque a taxa de salários também é importante. Quando você tem uma massa salarial que ela é muito inferior quando você analisa a esfera da distribuição funcional da renda, você pode saber que o nível de atividade econômica ele não vai deslanchar. Porque existe a distribuição de renda que a gente conhece via salários, via preços, né? Via salários, via preços ou via políticas assistenciais, que são aquelas que a gente conhece. Mas existe também você ter a política pública voltada para essas questões. Porque, por exemplo, o que você tem a taxa de salários? Você pode ter aumento de salários, mas se o aumento da renda for muito maior, essa velocidade que a gente chama, do que a velocidade de produção de mercadorias, você vai gerar inflação. Então, os preços eles têm que estar todos calibrados. E aí entra a taxa de juros, entra a taxa de câmbio, que é mais ou menos a taxa de câmbio de equilíbrio, seria em torno de R$ 3,6 por dólar. A taxa de juros seria o ideal de ser 6% ao ano, aproximadamente, tá, gente? Isso não é nenhuma definição categórica, mas são dados aproximados. A massa salarial na distribuição funcional da renda, ela não deveria ter só, digamos assim, 25% do total da distribuição. Isso é uma característica de país subdesenvolvido. Porque a distribuição de renda é aquilo que a gente falou, salários, renda, programas sociais. Mas a distribuição funcional da renda é aquela que você tem um gráfico em pizza, né, para facilitar, você tem recursos que vai para o capital, você tem recursos que vai para o trabalho, recursos que vai para o setor público, né, para o Estado, a administração pública, e recursos que vai para terceiro setor, que a gente chama. Então, nessa distribuição funcional da renda, sempre houve 40, 50 para um determinado lado do capital e o lado do trabalho ficava em torno sempre de 25% a 30%. Se você pegar os países desenvolvidos, essa proporção ela é muito próxima, né? Isso talvez seja um dos motivos que explique essa dispersão salarial muito grande no Brasil, né? Você tem salários de 20 mil e gente que ganha 2 mil, 1.500. Então, essa dispersão salarial ela vem muito e isso acaba resultando nessa distribuição funcional bem assim, digamos assim, desequilibrada, né? Desse ponto de vista. Então, 80% dos salários dos trabalhadores no Brasil ganham menos que 2. É de 1 a 3, mas salários mínimos. 60% né? Então, assim, até nós 1 a 2. Estamos falando que 80% dos trabalhadores ganham menos de R$3.000, né? Seria isso. 80%. Né? E aí você fala de diversas categorias. Então, a valorização do salário mínimo, voltando à questão da política de valorização do salário mínimo, ela é também para você fazer esse tipo de adensamento na massa salarial, porque ele é uma referência. Então, quando sobe o salário mínimo, normalmente as outras categorias são carreadas, ele serve de farol, de referência. Então, essa taxa de salários também é importante para a distribuição funcional da renda. E é aquilo que eu reforço, eu acho que você tem uma sociedade mais digna quando você tem essa distribuição de renda via rendimento, via salário. Porque é como se as pessoas estivessem andando sobre as próprias pernas, não fica dependendo de política pública. Mas, infelizmente, no Brasil, não tem como você fazer isso de imediato. Você tem as duas políticas andando lado a lado. Uma de curtíssimo prazo, que são as políticas, digamos assim, de transferência de renda, e você tem uma política de médio e longo prazo, que é você aumentar o nível de atividade econômica e de crescimento econômico posteriormente, para você ter emprego para essas pessoas, né?
Lembrando que hoje 40% dos trabalhadores também estão em função que é denominada como conta própria. Informal. Tá? Então, você tem uma mudança no mercado de trabalho também.